Saudações, preclaros confrades. Vamos falar hoje sobre a filosofia do fracasso e sobre a economia também, não é? Bom, nós estamos tendo uma alta generalizada dos preços que se resume em inflação, não é? E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Porém, vamos falar do Brasil e dos principais países, não é? Porque são os que mais aparecem nos noticiários, e também do Brasil porque nós estamos vivendo isso. E agora nós temos o quê? Mais uma cenoura na frente do burro, que são as eleições deste ano, ou seja, eleição para presidente, para governador, para deputado federal, deputado estadual. E aí as pessoas que já foram enganadas por 4, 5, 10 eleições a nível federal, continua esperançosa. Não, agora o Lula vai voltar e o Lula vai colocar o país nos trilhos. Por quê? Porque o ser humano não consegue viver sem a cenoura na frente do burro. E sempre foi assim. Vamos lá. Vou dar um breve resumo de muitas pessoas que eu vejo e que eu já vi, não é? Não das eleições, porque isso aí sempre vai ocorrer, né? Mas, por exemplo, quando o camarada tem uns 12 anos, ele fala o seguinte, normalmente as pessoas da minha geração: bom, quando eu tiver 18 anos eu vou ter meu carro, minha casa, vou estudar, vou ter as minhas coisas. Não é como se automaticamente, quando ele deixasse de ter 17 anos e 364 dias e passasse a ter 18 anos, ele conseguiria tudo aquilo. Por quê? Porque ele conseguiu a independência, pelo menos a independência que o Estado diz que você tem, que nada mais é que a responsabilidade sobre o seu próprio corpo, sobre a sua vida, ou seja, a partir daí não serão seus pais que responderão por ti, mas sim você mesmo, né? Ou seja, é uma cenoura na frente do burro. Ou então quando o camarada está lá no ensino médio e ele fala: bom, se eu passar no Enem, se eu passar na FUVEST, possivelmente eu vou ter um futuro promissor, não é? Ou se não passar, conseguir um FIES e trabalhar, estudar, beleza, não é? Enfim, estudar, progredir. Mais uma vez a cenoura na frente do burro, não é? Porque o camarada sai da universidade, ele vê que não é bem assim. Não é mais necessário somente o diploma para ele, entre aspas, dar certo na vida. Lembrando que estou falando dar certo segundo a lógica capitalista, não é? Liberal, não é? Principalmente liberal. E aí o sujeito ele vai o quê? Colocando várias e várias cenouras na frente do burro. Quando ele arruma um emprego e está insatisfeito com a carga horária, com o salário, com os benefícios, o que ele pensa? Eu tenho que economizar, o que não está errado, particularmente eu concordo. Ele passa a economizar e fala: eu vou investir. Você vai investir onde? Eu vou comprar ações. Eu vou comprar criptomoeda, eu vou para o mercado Forex. E ali o camarada acha que vai ficar rico colocando, sei lá, 300, 500 reais todos os meses ali, não é? Em diversos ativos, porque o que os gurus vendem é uma diversificação pesada, não é? E o cara tem novamente essa ilusão, que é o que? A cenoura na frente do burro. Ele acha que aquele mercado altamente especulativo, recheado de informação privilegiada, onde bilhões são movimentados, ou seja, os tubarões tendem a engolir as sardinhas, ele acha que aquilo vai mudar a vida dele. Aí ele ficou um tempo naquilo, ele vê que não anda, não é? Ele compra, por exemplo, só para exemplificar, né? Ele compra uma ação a 20 reais, a ação cai para 16. Aí ele fala: não, vou comprar 16 para fazer o preço médio. Aí a ação cai para 14. Aí ele compra mais para fazer o preço médio. Aí a ação sobe para 18. E aí ele fala aí, ó,
tô ganhando dinheiro e ele não saca o dinheiro porque ele acha que aquela ação vai acabar deixando ele rico, não é? E aí a ação despenca. Aí o aluguel do camarada tá atrasado, o filho ficou doente, o carro quebrou, o cara não tem o dinheiro. O que ele faz? Ele vende aquela ação desvalorizada. Eu já vi muito, inclusive na minha família tem casos assim. O cara vai lá, vende ação desvalorizada e o que acontece? Ele perdeu, não é? Se ele comprou, sei lá, 10 mil reais em ações, ele vende a ação desvalorizada por 4,5, 4.800, não é? Aí ele fala, esse mercado é difícil, não sei o que, né? Aí depois ele fala o seguinte, agora tem que empreender, né? Nós temos aí a lei de liberdade econômica, o Paulo Guedes falando isso e aquilo. Vamos empreender, né? E aí o camarada começa a empreender, mesmo que ele tenha um preparo, o que manda não é só preparo no empreendimento, é capital. Não é? Os custos no Brasil andam altíssimos, aluguel, energia. Todo negócio, sendo indústria ou comércio, normalmente você vai pagar aluguel e energia, né? Então, o cara coloca novamente essa cenoura na frente do burro, né? O burro quer ir lá e pegar a cenoura, só que ele nunca vai pegar. Aí o comércio do cara patina, o cara fica muito tempo ali trocando figurinha. Eu tava até falando com um confrade agora há pouco, que veio aqui em casa, sobre uma loja que ele vê dentro de um mercado e ele acha muito interessante a loja. Ele falou, pô, se a loja tá aberta, a loja dá dinheiro. Eu falei, não é bem assim. Por quê? Porque eu já mexi com o negócio e eu conheço muitos caras, amigos que mexem com o negócio e não é bem assim. Né? O negócio ali tá aberto e você acha que tá dando dinheiro, não tá. Às vezes o cara tá trocando figurinha. Né? O camarada fez, por exemplo, um contrato dentro de um grande mercado, que no caso é o Carrefour, não tem problema eu falar, e aí uma loja dentro do Carrefour. Se a loja do cara não tá dando dinheiro e o cara decide sair dali, o cara tem uma multa altíssima de aluguel. Então, de repente, o cara fala, compensa eu ficar aqui até o final do contrato, porque o que eu vou pagar de multa vai ser quase o que eu vou pagar de aluguel até o final do contrato. Né? E o cara fica ali. Às vezes ele nem tá tendo prejuízo, mas ele tá trocando figurinha. Quer trocar figurinha? O dinheiro que entra, o cara só paga o aluguel e repõe mercadoria. Paga o aluguel e repõe mercadoria. O cara não consegue ver dinheiro. O cara não consegue ver crescimento. Isso a gente já sabe. Por quê? Porque o consumo das famílias está baixíssimo. O que o povo ganha, o povo está gastando para comer e para abastecer o carro. Isso quem tem carro, porque os preços dos automóveis também subiram. Então, assim, o Brasil não tem solução no curto prazo. Não tem. A solução que existe hoje ela é individual, e aí eu não vou endossar um discurso liberal, muito pelo contrário, o liberalismo é a raiz de todos os nossos males. Não é? Em todos os sistemas nós tivemos problemas, mas eu vejo que o liberalismo ele intensifica tudo isso. Eu vou inclusive citar uma frase do Olavo de Carvalho, que todo mundo sabe que eu não defendo a sua filosofia, mas é uma frase muito interessante que me fez refletir esses últimos dias, que é mais ou menos assim: você combater o sistema, você acaba estando inserido no sistema. Ou seja, o cara que combate o sistema também faz parte do sistema, nem que seja a oposição do sistema. O único modo de você tentar destruir o sistema é saindo do sistema. E o Olavo falou mais ou menos isso. Eu estava ouvindo e eu pensei, pô, realmente essa frase faz total sentido. Não é? Se a gente pegar, por exemplo, as pessoas que lutavam contra a ditadura militar no Brasil, pela liberdade de expressão, tudo, muitas delas hoje se tornaram políticas, trabalham com políticos, não é? Estão ali naquela confraria, mas já com uma certa idade e tudo. E o que eles estão fazendo, essencialmente, essa esquerda na política? Ela está censurando, não é? Está sendo amparada por quem? Pelo STF, pelo Judiciário Brasileiro, pela Justiça Burguesa. Então, assim, naquela época quem praticava a censura
era quem? Eram os militares. Tá bom. Lutaram contra a censura dos militares, mas hoje quem pratica é o judiciário e até setores da burguesia, não é? Oligarcas. Vale lembrar aí, não é? Só para citar, o pastor Tupirani ele foi condenado a mais de 18 anos de prisão. Não é? Então, essa pena, tendo em vista as penas de condenação por assassinato, por estupro, por latrocínio, vocês que tirem as suas próprias conclusões, que eu também não quero... Eu não tenho interesse em mudar esse sistema, não. Eu tenho interesse em orientar vocês, né, talvez a mudarem o próprio estilo de vida, assim como estou tentando mudar o meu, desde que peguei coronavírus e venho endossando a filosofia do fracasso, que nada mais é que ser visto como um fracassado pelos que estão na corrida dos ratos, né? Mas isso daí não significa que você seja um fracassado, que seu confrade, que seus pais, que a sua mulher te veja como um fracassado. Você não está pedindo nada para ninguém, muito pelo contrário, você está abdicando de permanecer inserido nesse sistema. E eu acho isso daí completamente saudável, não é? E já dizia, não é, George Washington. Eu vou até fazer um elogio aos Estados Unidos neste vídeo aqui. Olha só, estou citando o Olavo de Carvalho, vou fazer um elogio aos Estados Unidos, não é? Mas o canal continua com a mesma inclinação ideológica no sentido de ideia do início. Né? O George Washington, ele dizia já há muito tempo o seguinte: a agricultura é o emprego mais saudável, mais útil e mais nobre do homem. E isso daí faz cada vez mais sentido. Eu vi uma frase esses dias que vai completamente de acordo com o que o George Washington já disse lá atrás, que é basicamente o seguinte: quem produz o próprio alimento não está preocupado com a inflação. Né? Óbvio que vocês podem teorizar e falar, não, os fertilizantes, o adubo, o milho da galinha, tudo bem, tudo bem. Mas a pessoa que produz o próprio alimento, ela não vai ver o preço do leite a 10 reais. O preço do leite é vendido pelo produtor, o produtor lucra centavos por litro de leite vendido. O produtor está vendendo o litro do leite a R$ 2,68, R$ 2,69. E aí o cara tem todo o custo de perda, não é? A alimentação, o espaço que a vaca está ocupando, que ele poderia alugar, ele poderia construir, ou seja, isso é um desincentivo, de certa forma, ao produtor, não é? Porque o produtor fala, vou parar de produzir, e é o que está acontecendo. E aí o que acontece? Cai a produção, aumenta o preço ainda mais. Então o leite, ele tende a continuar alto aí por alguns meses, até que haja alguma intervenção, algum subsídio, algum acordo, não é? Por quê? Porque o único jeito de romper com esse sistema é voltar a ter uma vida mais simples, porra. Quando vocês voltarem a ter uma vida mais simples, e eu busco isso a cada dia, não é de um dia pra noite falar, ó, acabou, eu vou abrir mão de tudo isso e já era. Não, é uma preparação até o fim. Não é? É igual o exercício físico. O seu braço, quanto mais você treina, mais forte ele fica e mais próximo daquilo que você deseja ele está. Né? Então é o que? É o exercício da prática, assim como a leitura. O camarada que não está acostumado a ler, ele lê uma página hoje, não é? No outro dia novamente, no outro dia novamente, e depois ele passa a ler 2, 3. Quando vai ver, ele está lendo 2 livros por mês. Né? Ou seja, as coisas são feitas de modo gradativo. E quando vocês tiverem uma vida mais simples, vocês verão que por trás dos carros caros, das roupas caras, roupas da moda,
ostentação, fofoca de celebridade vazia, a vida não tem um verdadeiro sentido, não tem um verdadeiro significado, não é? Pelo contrário, vocês vão ver que era apenas o preenchimento material do seu vazio interno. E quando vocês passarem a depender menos do sistema, por consequência, vocês dependerão mais de si próprios, não é? Porque vocês precisarão colocar a mão na massa, não é? E aí, vocês perceberão a imensa sabedoria que é colocar a mão na terra, refletir, não é? E sentir aquele frio da manhã. E tem um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui, ou não sei se eu vou deixar para o próximo episódio. Vou deixar para o próximo episódio. Não é? Mas eu procuro, eu tenho uma propriedade, eu não, né? Eu tenho à minha disposição uma propriedade onde eu pretendo gravar alguns vídeos, não é? Trazendo alguns ensinamentos de sobrevivencialismo. Eu não sou um perito nisso, eu estou em busca disso, não é? Mas alguma coisa eu já sei, eu aprendi, não é? Tanto que eu procuro agora me especializar na parte de saneamento ambiental, hidráulica, porque isso daí é muito necessário também para a propriedade. O dinheiro, ele continua sendo importante, óbvio que continua sendo importante. Se você não tem terra, meu amigo, você precisa do dinheiro para você comprar a terra. E quando você compra a terra, você vai ter gasto para você construir a sua propriedade. Por mais que você pense em fazer uma propriedade de bioconstrução, uma casa de taipa, você vai ter gasto, não é? E se você busca de fato ser autossustentável, você precisa do seguinte: vai precisar do quê? De placa de energia solar. É caro, é caro para você colocar um sistema de energia solar na sua propriedade. É muito caro. Só que pensando no longo prazo, você vai estar independente do sistema, de certa forma. Óbvio que pode chegar uma autoridade, um chapéu de bico lá. Sou do Estado, não sei o que, não sei o que, né? E vou confiscar não sei o que. Óbvio que pode acontecer, não é? Mas você vai deixar de pagar energia, porra. Né? Talvez pague alguma taxa, né? A taxa sobre o sol. Em breve o sol será privatizado, né? Conforme a água já foi em diversas partes do mundo. Mas eu acho saudável a pessoa ter um sistema de energia solar. E aí vai custar, fora a terra que você comprou, fora a propriedade que você construiu. Dependendo do quanto você quer, vai 40, 50 mil. Aí depende do consumo de energia da sua propriedade. Né? O ideal também é ter poço artesiano, por isso o domínio da hidráulica, encanamento, saneamento ambiental, você colocar uma própria rede de esgoto na sua propriedade, ou então você aceitar o colapso urbano. Eu não sei se vocês estão cientes do que está ocorrendo no Sri Lanka. Não é? No Sri Lanka está um verdadeiro caos tanto para os ricos quanto para os pobres, porque os pobres estão numa desgraça ferrada e existem bandos de pessoas roubando e matando qualquer pessoa que seja considerada rica. Ou seja, os ricos também não estão tendo paz. E eu vejo que este cenário vai se generalizar para o mundo inteiro. Não é? O alto preço da energia na Europa é um sinal claro. Na Inglaterra, não é? Que sempre foi um país rico e continua sendo um país rico, nós estamos vendo algumas medidas que não esperávamos ver, como por exemplo, agora, isso é recente, estão colocando o que? Como se fosse alarmes nos queijos, né? Ou seja, as pessoas estavam roubando queijo.
né? Queijo é feito do quê? Via de regra, é derivado do leite, não é? O leite caro aqui, lá está, então, muito mais caro, não é? E, portanto, o preço do queijo muito mais caro também. Então, nós tivemos também o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão. Então, assim, o mundo está num colapso. A hora que passar a eleição, né, que é aquela falsa sensação de otimismo, aqueles 3 a 6 meses e ver que a vida piorou, porque é o que vai acontecer, a vida vai piorar, essa é a grande verdade. Aí o camarada que tava todo esperançoso com o Lula lá vai falar, porra, não tá dando, não tá dando. Não é? O estado de São Paulo tem a cesta básica mais cara do Brasil. É necessário mais de um salário mínimo para comprar uma cesta básica. Vocês acham isso normal? O estado mais rico, ou seja, era para ter a cesta básica mais barata por ser o estado mais rico. Mas não, nós temos a cesta básica mais cara do Brasil. Virou até meme. Isso não porque eu vi na internet, eu não estou muito ligado na internet, mas eu vendo da televisão eu percebi. Uma notícia de que virou meme um apartamento em Higienópolis de 10 metros quadrados sendo vendido por 200 mil reais. Essa é a distopia que os centros urbanos estão vivendo. Vocês querem viver isso? Vocês não vão ter nada, porra. Não é? Aluguel você paga hoje, um mês vira rápido. Não é? Eu não pago aluguel onde eu moro, graças a Deus e à minha família. Né? Graças a Deus e aos meus ancestrais. Não é? Eu não pago. Mas já paguei aluguel de comércio. Meu amigo, é rápido. O mês gira e aluguel tá caro. Não é? Você não consegue morar num local razoável, não estou nem falando em avenidas principais, prédios, estou falando em lugares razoáveis, onde você consegue ter uma vida minimamente segura, né? Óbvio que lugar nenhum é seguro, mas minimamente seguro, arborizado, não é? Que não seja uma comunidade. É muito caro hoje em dia. Então, quem quiser continuar no centro urbano, ou tem muito dinheiro e pode, mesmo assim, ser refém da violência, ou vai sofrer muito. Um forte abraço e até a próxima.